Bom dia a todos. Eu sou a professora Cristine Carvalho, diretora da Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação da Universidade Católica de Brasília. E tenho a satisfação de receber, nós temos a satisfação de receber hoje a professora Lúcia Santaella, da PUC de São Paulo, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica. Desejo a todos uma excelente palestra, tenho certeza que será. E eu vou passar a palavra para o professor Yasbeck, que fará a apresentação da professora, certo? Aqui no auditório hoje nós temos a presença de vários alunos e professores de vários cursos da escola, né? Principalmente do curso de Comunicação e do mestrado em Comunicação. Obrigada. Bom dia, obrigado a todos pela presença. Eu vou passar a palavra para a professora Florence fazer a apresentação formal da professora Lúcia, depois eu faço uma pequena apresentação informal. Bom dia a todos. Que eu queria desejar as boas-vindas a todos vocês em nome do mestrado em Comunicação. Eu sei que aqui tem alunos do mestrado, mas tem alunos também da graduação de vários cursos, né, de comunicação, de letras, né, que estão aqui. Então, desejo um bom trabalho a todo mundo. Fico feliz de ver esse auditório com bastante gente. Eu queria também explicar um pouquinho o sentido de uma aula magna, porque talvez os alunos de graduação não saibam, né? Uma aula magna é um costume, né, que se faz geralmente em cursos de pós-graduação. Uma aula magna é uma aula maior, como o nome magna, né, significa, é uma aula mais importante, uma aula especial, para a qual a gente convida pessoas, professores, pesquisadores, cuja obra é marcante, relevante para a nossa área de pesquisa, não é? Então, temos feito esse trabalho de trazer aqui para que vocês possam conhecer de perto, ouvir pessoalmente, debater, perguntar, né, conversar pessoalmente, algumas pessoas que muitos conhecem como autores de livros, autores de textos, autores de ideias. Já trouxemos aqui o professor José Luiz Braga, da Unicinos, o professor Ciro Marcondes Filho, da USP, a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, também da USP. E agora temos, né, a honra e o prazer de trazer a professora Lúcia Santaella, cuja obra é vastíssima, né, e que eu vou apresentar muito resumidamente aqui, né, para vocês. A professora Lúcia Santaella é pesquisadora 1A do CNPq, é graduada em letras, português, inglês, fez doutorado também na área de literatura, é professora titular no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, com doutoramento em Teoria Literária da PUC São Paulo, e livre docência em Ciências da Comunicação na ECA USP. Ela é coordenadora da pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, que é um programa que pertence à área multidisciplinar da CAPES, mas que tem relação direta com a comunicação. Também pertence a outro programa de comunicação da PUC. É diretora do CIMID, Centro de Investigação em Mídias Digitais, e coordenadora do Centro de Estudos Persianos na PUC. É presidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica, membro executivo da Associação Mundial de Semiótica, é correspondente brasileira da Academia Argentina de Belas Artes, fez pós-doutorados vários, um em Bloomington, na Universidade de Indiana, pelo CNPq. Desde 1996, tem feito outros estágios de pós-doutoramento em Kassel, Berlim, Dagstuhl, na Alemanha. Formou muitos mestres e doutores e pós-doutorados também. Tem 41 livros publicados. Eu vou citar alguns deles que talvez sejam familiares de vocês. Acho que o mais recente é o Comunicação Ubíqua, Repercussões na Cultura, e na Educação. Um livro que, para mim, é muito importante nas minhas aulas de estética, que eu vou citar aqui por isso, Culturas e Artes do Pós-Humano.
Por que as comunicações e as artes estão convergindo também, que é um livro que talvez vocês tenham tido oportunidade de ler. E o famoso Comunicação e Pesquisa, o livrinho vermelho que todo aluno de comunicação estuda quando vai fazer seu TCC. E também um livro básico sobre semiótica, da coleção Primeiros Passos, que é mais antigo, O que é Semiótica. Como são 41, só vou citar alguns. Tá? Eu quero agradecer especialmente a professora Lúcia por estar aqui conosco. É um prazer enorme, é uma honra. Não é fácil se deslocar de São Paulo apenas para dar uma palestra, então eu agradeço especialmente a sua presença. Muito obrigada. Bom, a apresentação da Florence foi quase completa, mas se a gente considerar que a professora Lúcia tem 41 livros, sendo pelo menos 30 na área de comunicação, direto ou indiretamente, não é? Essa apresentação poderia demorar muito mais do que a palestra dela. E a gente não esgotaria aqui. Bom, para mim é um prazer especial ter aqui a professora Lúcia Santaella, uma pessoa que eu conhecia há quase 30 anos, quando fui fazer meu mestrado na PUC de São Paulo, né? E uma pessoa que literalmente mudou a maneira como a gente vê o mundo, a minha maneira de pensar as coisas, que me ensinou semiótica. Eu achei que tinha aprendido, né? Mas depois de 20 anos estudando semiótica, com os mapas que ela nos forneceu, porque é uma coisa muito difícil entender semiótica persiana sem os mapas que ela trouxe para a gente, sem os roteiros, é o nosso GPS da semiótica, né? Mas, enfim, eu tenho a agradecer muito a Lúcia Santaella por tudo que ela representou para nós, para mim especialmente, né? E para o pessoal que hoje estuda semiótica e já está em outros diversos ramos do saber, trabalhando semioticamente, sem ser na semiótica, né? Como a gente trabalha no nosso mestrado. Nós temos aqui disciplinas de comunicação e semiótica, não com esse nome especificamente, mas onde trabalhamos a teoria, por exemplo, de Charles Sanders Peirce, que tem na Lúcia Santaella a principal representante hoje no mundo inteiro. Bom, enfim, queria agradecer o carinho, né? O fato dela ter aceitado, para mim, significa bastante. Eu sempre quis trazê-la aqui e dizer da alegria de poder contar com a sua presença e lembrar de uma coisa muito bacana que ela falou ontem. Ela falou assim: o tempo passa rápido, mas os afetos não envelhecem. Não envelhecem mesmo, viu? Muito obrigado pela sua presença, Lúcia. Bom dia a todos. Evidentemente, a partir da última fala do Yazbek, não é uma mera formalidade dizer que é um prazer estar aqui. Não dá para descrever o quanto, não é, eu tenho de demandas e sou ocupada, porque nem a psicanálise me ajudou a aprender a dizer não. E quando não aprendi, infelizmente ou felizmente. E quando vem um convite de uma pessoa querida, aí dizer não é mesmo uma impossibilidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, te rever e rever pessoas, inclusive, que agora estão em Brasília, que foram meus orientandos dos 240, que já defenderam tese de dissertação comigo. Eu costumo dizer assim, as pessoas ficam um pouco irritadas, mas eu falo. Eu oriento até dormindo, porque é uma atividade que eu adoro fazer. Então, porque a gente aprende com os orientandos, a gente aprende. Então, não é, se você não vai passar para eles simplesmente, não é uma receitinha que você goste de ver replicada, mas aceita o desafio de aprender com o orientando, então essa atividade ela fica muito prazerosa. Bem, eu vou... aula magna é uma aula, mas eu não vou dar uma aula, eu vou dar uma palestra. E eu costumo, quando me convidam, eu costumo simplesmente, não é, descer e falar assim no fluxo do pensamento, tentando me adaptar a algum tema. Quando o Yazbek me convidou, eu fiquei pensando sobre o que será que eu vou falar. E aí eu tenho esse trabalho inédito,
foi um curso que eu dei no semestre. Aliás, ele vai sair publicado nesse meu livro, 42º. E daí tem um outro ainda que está saindo da gaveta. Esse 42º, e um dos capítulos é esta palestra que eu vou dar, é a primeira vez que ela está sendo divulgada, porque eu achei que a ocasião para eu tratar deste tema era muito justa, muito pontual. Então, o tema é a estética, a ética e a política da existência, a construção da vida como arte. É um curso que eu dei no semestre passado, a disciplina se chamava Teorias Críticas da Comunicação, e eu nunca tinha dado essa disciplina, e, evidentemente, quando a gente fala em teorias críticas da comunicação, a ementa, não é dentro do programa, é uma ementa em que a bibliografia que é acionada é uma bibliografia que entra nas questões políticas. Aí eu resolvi assumir esse desafio, porque eu não trabalho eu não sou uma cientista política, eu não trabalho diretamente na área da política, mas com autores que tangenciam a política dentro da área de comunicação. E eu resolvi dar um curso atualizado. Saí daquela cartilha da indústria cultural, adorniana, que é uma verdadeira bíblia dos cursos de comunicação. Então, resolvi, nós não podemos ficar aí, nós precisamos atualizar as coisas, o que anda aí no mundo, na paisagem do mundo, nessa área de comunicação, política, ética, etc. E também não quis ficar, não é, naquela uma atualização que eu acho que é de uns 10, 15, 20 anos atrás, Virilhot, Baudrillard, etc., Guy Debord. Então, eu resolvi atualizar, eu falei, bom, qual é a voz que está hoje presente, não apenas no nosso contexto brasileiro, mas num contexto internacional. E, então, eu resolvi trabalhar Agamben, Negri, e seria muito difícil trabalhar Agamben e Negri sem recorrer a Foucault. Por que a modernidade de Foucault hoje? Porque o Foucault está na base do pensamento desses autores que estão hoje circulando em todos os grandes centros do mundo. Então, voltei a Foucault, e de Foucault, então, a gente foi para Agamben, e de Agamben para Negri. Quando eu trabalhei, eu estou fazendo essa introdução, mas depois vou ler, né? E, inclusive, eu vou falar outra coisinha sobre ler. Quando a gente chega no Agamben, a parte mais rica do Agamben é a noção de ética do Agamben, profundamente ligada à política. E conforme eu estava dando o curso, eu falei para os alunos, tem tanta proximidade com a noção de ética e estética peirciana, eu um dia vou escrever. Sobre isso. E esse dia chegou. E daí foi a última coisa que eu escrevi para esse capítulo, para esse livro, que deve sair aqui proximamente, não vai passar de abril. E esse livro se chama Temas e Dilemas do Pós-Digital, a Voz da Política. Bem, eu vou ler, porque é um texto, não é, onde eu desenvolvo um argumento, eu peço a vocês a paciência, não é, de seguir o fio da minha voz, os grãos da minha voz, como diz o Barthes. Aqui no Brasil, os alunos não estão muito acostumados a ouvir palestras lidas. Eu estava no Rio no ano passado, e na hora do intervalo, e era um encontro internacional de altíssimo nível, e aí, no corredor, eu encontro um jovem que estava na plateia. Que coisa horrorosa! Esses professores lendo. Eu fiquei assim muito espantada. Não é que a leitura de uma palestra seja absolutamente mal vista pelos nossos alunos. Outro dia eu estava no elevador da PUC, não é, subindo o elevador para a minha aula, e uma pessoa falava para outra, um jovem falava para outra, eu estava numa palestra, mas eu saí porque está lendo.
Olha, se você for para uma palestra em qualquer país da Europa, dos Estados Unidos, sem ler, as pessoas acham, está praticando o impromptu, não preparou. Então, eu peço para vocês que entrem no corpo, não é, dessas pessoas que aprenderam a ouvir pacientemente uma palestra. Não é? Eu trabalho muito com tecnologia avançada, mas estou esperando o momento de sentar e escrever sobre o livro como prótese reflexiva. Ou seja, não podemos abandonar essa necessidade da atenção de um argumento que vai se desenvolvendo e que a gente vai gravando na memória. Então, é isso. Eu vou ler, tá bom? Começo com uma epígrafe do Agamben. O homem não é só Homo sapiens, é um animal que, à diferença dos outros seres vivos, que parecem não dar importância à própria linguagem, porque os outros seres vivos também têm linguagem. O vegetal vai para a luz do sol, enfim. Tomou a decisão de correr até o fundo o risco da palavra. E daí nasceu o conhecimento, mas também a promessa, a fé, o amor, que ultrapassam a dimensão puramente cognitiva. Então, aqui eu começo o texto. Há muitos anos, provavelmente no jornal Estado de São Paulo, naquele tempo em que se podiam ler artigos de grande porte acadêmico, ocupando páginas inteiras, hoje não tem mais. É só publicidade, uns artiguinhos. Chamou-me a atenção uma passagem específica de uma entrevista de Raymond Aron, filósofo político francês, de cunho humanista e liberalista. Além de escritor de livros, como o famoso O Ópio dos Intelectuais, de 1955, Aron foi um colunista influente do jornal Le Figaro e do semanário L'Express. Perdi o rastro dessa entrevista, de modo que falarei aqui a partir das neblinas da memória. Aron já estava idoso e a entrevista tinha o sabor de um testamento intelectual, em que declarava ter um único, grande arrependimento na vida: não ter guardado certa distância da realidade. O que isso parece querer dizer é que seu papel de jornalista havia sido mais forte do que seu papel de pensador. O pensador, este, que pode se dar ao luxo de se manter afastado das aderências e ardências do real, na busca das passagens mais amplas do tempo, em que os fatos são ressignificados. Não vai aqui, e nem Aron expressava qualquer julgamento de valor sobre as diferenças entre a profissão do jornalista e a do intelectual. Elas são diferentes e valiosas, cada uma à sua maneira. A lembrança dessa leitura tem me revisitado com certa frequência ultimamente. As condições políticas e éticas no Brasil de hoje beiram a bizarria, grotesco, para dizer pouco, e o pessimismo, a desesperança andam soltos. Embora constitucional, o poder público está perdendo toda a legitimidade perante a população. Não é privilégio brasileiro. O Agamben também tem esta voz. É que no Brasil tudo adquire característica dramática, trágica. Todos parecem ter algo a dizer e avaliar, especialmente nestes tempos de redes sociais em que poucos toques e apenas 2 cliques nos colocam no alvoroço pretensamente participativo. O que fazer? O que pensar? Como agir? Que posição tomar? Não tenho vocação jornalística. Tenho até inveja de jornalista. Acho eles o máximo. Eles têm, não é, essa coragem de enfrentar o cotidiano e interpretar o cotidiano. Eu não tenho essa vocação. Não disponho do talento necessário para agarrar interpretativamente os acontecimentos no calor de suas ocorrências.
Tanto quanto posso ver, nessas condições, não parece existir caminho mais coerente do que buscar o exemplo daqueles que elegemos como guias, ou melhor, inspirações para o nosso pensamento e modo de agir, dado que ambos são inseparáveis. Nós temos que cultivar o pensamento, porque o pensamento é guia das nossas ações. Então, eu não sirvo para jornalista porque eu costumo me apresentar como fêmea teórica. Eu sou uma fêmea teórica. Em uma entrevista, um pouco com humor, mas tem um fundo de verdade. Eu adoro as teorias, bom, enfim, fazer relações, ouvir a voz do outro, curiosidade, o que estão pensando, o que estão escrevendo. Esse é meu mundo. Aliás, eu costumo dizer que minha biblioteca é meu parque de diversões. Em uma entrevista, a pergunta sobre qual o papel do intelectual na prática militante, a resposta de Foucault parece providencial. Foucault. O intelectual não tem mais que desempenhar o papel daquele que dá conselhos. Cabe àqueles que se batem e se debatem encontrar eles mesmos o projeto, as táticas, os alvos de que necessitam. O que o intelectual pode oferecer é fornecer os instrumentos de análise. E é este, hoje, essencialmente, o papel do historiador. Gente, ele falou isso nos anos 80. Trata-se, com efeito, de ter do presente uma percepção densa, de longo alcance, que permita localizar onde estão os pontos frágeis, onde estão os pontos fortes, a que estão ligados os poderes. Em outros termos, fazer um sumário topográfico e geológico da batalha. Eis aí o papel do intelectual. Mas, de maneira alguma, dizer, eis o que vocês devem fazer. Aliás, eu começo meu curso sobre Peirce com uma citação do Peirce, onde ele diz, não sou guia de rebanhos. Se vocês gostaram das minhas ideias, então, sejam responsáveis por elas e sigam o seu caminho. No livro Conversações, com grande parte dele dedicada a comentários sobre Foucault, Deleuze afirmava que as pessoas devem falar em seu nome e que essa também é a tarefa do intelectual, pois este deixou de ser universal para ser específico, ou seja, não fala mais em nome de valores universais, mas em nome de sua própria competência e situação. Complementando essa ideia, voltada agora em especial para o papel do filósofo, em uma passagem poética, Deleuze declara, creio que à filosofia não falta público, nem propagação, mas ela é como um estado clandestino do pensamento. Um estado nômade. A única comunicação que poderíamos desejar como perfeitamente adaptada ao mundo moderno é o modelo de Adorno, a garrafa atirada ao mar, ou o modelo nietzschiano, a flecha lançada por um pensador e recolhida por outro. A posição expressa por Foucault e corroborada por Deleuze foi se intensificando no final da vida de Foucault, quando passou a desenvolver o cuidado de si como arte da existência. Trata-se de um ethos que implica a convergência da estética com a ética, para produzir, ao fim e ao cabo, um efeito político. Então, o político é uma consequência da ética e da estética. Aplicando seu método genealógico, Foucault foi buscar o conceito de cuidado de si, na antiguidade, para deslocar essa experiência para o mundo atual. Compreender esse conceito envolve perceber, em termos Foucaultianos, a tensão entre as formas de subjetivação a que nos submetem as pressões e poderes externos materializados nos dispositivos e as formas de subjetivação que são desenvolvidas por meio de práticas voltadas para si mesmo, ou seja,
não se submeter inteiramente às formas de subjetivação dos dispositivos que estão fora de nós. Na construção de uma estilística da existência. Longe de ser uma prática coercitiva, é uma prática de autoformação, que se traduz na ética do cuidado de si, como prática da liberdade. Pois, para Foucault, a ética é a prática refletida da liberdade. Mas a ética é a forma refletida, assumida pela liberdade. A questão não se esgota na ética, mas avança para a política, uma política nutrida na arte do existir. A liberdade é, portanto, em si mesma política. Além disso, citação de Foucault, além disso, ela também tem um modelo político, uma vez que ser livre significa não ser escravo de si mesmo nem de seus apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma certa relação de domínio, de controle, chamada de arquê, poder, comando sobre si mesmo. Além disso, o cuidado de si implica também a relação com o outro, uma vez que, para cuidar bem de si, é preciso ouvir as lições de um mestre. Precisa-se de um guia, de um conselheiro, de alguém que lhe diga algo que se aproxime da verdade. O filósofo contemporâneo que está retomando e levando à frente o conceito de modo de vida Foucaultiano é Agamben. A vida como forma de vida. Segundo Cerf, Agamben é hoje um dos maiores representantes da resistência biopolítica e ao controle que as autoridades exercem sobre a vida e os corpos dos cidadãos. Agamben tem testemunhado acontecimentos políticos cruciais que não foram vividos por Foucault. A Segunda Guerra do Golfo, os refugiados da Bósnia e hoje da Síria e África, o 11 de setembro, as torturas dos prisioneiros de Guantánamo, etc. Acontecimentos dessa ordem, desgraçadamente, não têm faltado. Sem abandonar a poesia, a literatura e a arte, Agamben abraçou, com radicalidade, a crítica do biopoder e das transformações na vida política das democracias em que vivemos. As denúncias que faz, à luz dos seus engenhosos conceitos de vida nua e estado de exceção, não dão margem e não abrem brechas a quaisquer perspectivas ingênuas. Para ele, as crenças políticas, literalmente, se esmigalharam, enquanto as teológico-religiosas se fossilizaram em dogmas contrapostos. No que diz respeito às crenças científicas, elas acabaram completamente, sem relação alguma com a vida ética de cada indivíduo. Diante dessa aparente descrença, é costume qualificá-lo de pessimista. Sua resposta a essa pecha é instrutiva. Citação de Agamben. Os conceitos de otimismo e pessimismo não têm nada a ver com o pensamento. Nenhum pensamento é otimista ou pessimista. Se ele é pensamento, não é? Se não é opinião. Debord citou muitas vezes uma carta de Marx, dizendo que as condições desesperadoras... Marx, gente, você vê que o ser humano não se corrige. Dizendo que as condições desesperadoras da sociedade em que vivo me enchem de esperança. Marx. Qualquer pensamento radical sempre adota a posição mais extrema do desespero. Simone Weil disse: eu não gosto daquelas pessoas que aquecem seus corações com esperanças vazias. Pensamento, para mim, é exatamente isso, a coragem da desesperança. E isso não está na altura do otimismo? Terminei Agamben. Como fica diante disso o enfrentamento do intelectual com a ética e a política? Para começar, Agamben valoriza a experiência da palavra, estabelecendo
uma distinção importante, herdada de Foucault, entre a asserção e a veridicção. Enquanto a primeira, a asserção, remete a um valor, objeto de verdade, exemplo, os corpos caem segundo a lei da gravidade. Isso é uma asserção. Na segunda, veredicção, o sujeito que pronuncia uma determinada palavra põe-se em jogo naquilo que ele diz. Estas são as experiências da palavra, que Aristóteles baniu da filosofia, a saber, as experiências que ele baniu. E levou 25 séculos para recuperar, lá com Nietzsche, daí Marx, daí Freud. Não é? 25 séculos, diz o Peirce, que a filosofia deu uma marcha ré para recuperar o quê? A promessa, a oração, o mando, a invocação. Disso Agamben extrai o filão de seu pensamento sobre a ética. Distante da ética kantiana, deixa ela para os alemães, baseada no dever, na dívida e na culpa psíquicas, para ele, ética significa pôr-se em jogo com aquilo que se pensa, se diz e se crê. Para isso, o retorno ao último Foucault, do cuidado de si e da prática de si é indispensável. Mas Agamben radicaliza ainda mais as reflexões Foucaultianas, levando esse retorno às últimas consequências no seu estudo sobre a forma de vida franciscana. Está nesse livro dele, maravilhoso. Ou seja, uma vida que se vincula tão estreitamente com a sua forma, a ponto de ser inseparável dela. Certamente Agamben não está pregando uma adesão à vida monástica. Não é isso. Mas toma essa condição como exemplar para estabelecer na dialética entre regra e vida a distinção dificilmente percebida entre ambas. O sentido de forma, na expressão forma de vida, é o de exemplo. Forma vitae designa, nesse sentido, um modo de vida que, ao aderir estreitamente a uma forma ou modelo de que não pode ser separado, se constitui, por isso mesmo, como exemplo. O exemplo de vida a ser vivida. Portanto, forma não se confunde com regra, que estabelece preceitos e proibições. Aliás, faz muitos anos que eu repito eloquentemente, educação é exemplo. Não adianta dar regra. Aliás, tentem educar uma criança, tudo que você falar para aquela criança como regra, ela vai fazer o contrário. Mas Agamben, ele radicaliza, forma de vida. Então, portanto, forma não se confunde com regra, que estabelece preceitos e proibições. A forma refere-se ao simples fato de viver segundo uma forma, opondo-se à mera observação de preceitos e normas. Nisto reside a fidelidade a Foucault. Fazer da existência uma obra de arte. Viver como se fosse a criação de uma arte. Viver de acordo com uma forma em que, no ato de seguir a forma, a vida mesma se torna forma, coincide com ela. Sem dúvida, uma arte. Algumas passagens em uma das entrevistas de Agamben são eloquentes sobre isso. Se a veredicção for deixada às margens e o único modelo da verdade e da fé forem a ciência e o dogma, a vida se torna invivível. Daí nascem a indiferença e o ceticismo generalizado, além da tetricidade social que se expande. Só andando na contracorrente, buscando aquela diversa experiência da palavra, pode-se voltar à relação originária com a verdade, irredutível a qualquer institucionalização da mesma, da palavra. Mais arrebatadora ainda é a concepção agambiana da política que resulta da vida como forma. Tomemos a política, Agamben falando, porque ela, no final das contas, não interroga a vida das pessoas. Não a vida biológica,
a vida nua, que hoje está permanentemente em questão nos debates, muitas vezes vãos, sobre a bioética, mas as diferentes formas de vida, o modo como cada um de nós se vincula a um uso, a um gesto, a uma prática. Além disso, porque a arte, a poesia, a literatura vêm sendo massificadas e relegadas a um mundo à parte, como se fossem política e existencialmente irrelevantes. Na minha juventude, quando eu tinha a idade de vocês, que me olham, jovens, eu li uma frase de Varrely que me marcou para o resto da vida. Por que um discurso político tem que ser mais importante que uma sequência em ré bemol? Ao mesmo tempo, em que eus hipertróficos, gigantescos, alimentam-se das guloseimas que os programas das redes digitais oferecem, look of the day. Nenhuma pessoa, não tem o look of the day? Isso aí é guloseima egocêntrica. Formada no seu isolamento, consegue reconhecer-se. Faltam-lhe as práticas, o labor dos cuidados de si. Por isso é muito raro encontrarmos hoje pessoas que experimentam aquela que Benjamin chamava a droga que tomamos na solidão, o encontro conosco mesmos, com as próprias esperanças, as próprias recordações e os próprios esquecimentos. Naqueles momentos assistimos a uma espécie de despedida do eu. Acessamos a uma forma de experiência que é exatamente o contrário do solipsismo. Sim, penso que poderíamos partir exatamente daqui para repensarmos uma ideia diversa do crer. Formas de vida, práticas de si, intimidades. Estas são as palavras-chave de uma nova política. Muito distinta das pregações ideológicas, disfarçadas de engajamento, distinta também das arrogantes vozes que pretendem falar pelo outro, distinta ainda do ceticismo passivo, cinicamente impotente, sobretudo distante do gozo, da crítica, que histericamente tudo denuncia, isso que eles chamam pensamento crítico. Não aguento esse gozo. Histericamente tudo denuncia sem apontar para nenhum caminho viável. A ideia de uma nova política de Agamben convoca, ao contrário, o labor de si, como inseparável da experiência radical da palavra e das marcas que ela deixa no mundo, para agora e para o futuro. Aí eu vou entrar nas correlações que eu vejo com Peirce. Um pouquinho mais de paciência. É sempre um grande risco aproximar autores com genealogias e trajetórias de pensamento radicalmente distintas. Eu saí do avião, a hora que você me deixou, e tinha uma mensagem no meu Messenger. Não sei quem era. É porque eu tenho muitos amigos no Face. Aí, não sei quem era. Messenger. Aí ele dizia assim: como é possível? Eu vi que você vai dar uma palestra aproximando Agamben de Peirce. Como isso é possível? Claro que eu não podia responder, porque senão eu daria a palestra para ele no Messenger. E nem podia pedir para ele vir aqui. Mas, enfim, vamos ver como é que eu aproximei. Inclusive, eu acho a teoria da lógica ética e estética do Peirce maravilhosa, mas ninguém dá atenção para ela. Então, agora, relacionando com Agamben, finalmente eu posso vivificar Peirce. Porque o Agamben está na crista da onda. É sempre, com razão, um grande risco aproximar. Aliás, eu acabei uma entrevista para uma revista em São Paulo, uma revista importante, para explicar celebridade. Mas a criatura queria que eu demonizasse a celebridade de cara. Eu falei: olha, vamos com calma. Ninguém fica célebre, não é? Do nada. Alguma coisa deve ter feito. Não é? E, por outro lado, entrou no momento certo, no lugar certo. É claro que depois essa celebridade ela tem que ser alimentada pela mídia, e vice-versa. Mas, enfim, não vamos demonizar de cara. O Agamben é famoso, e por causa disso, eu vou falar, ele é célebre, porque ele é célebre, então ele não vale nada. Não é isso. Tá? Então, vamos lá. É sempre um grande risco aproximar autores com genealogias e trajetórias de pensamento radicalmente distintas. Eu falo para os meus orientantes: escuta, não dá.
para juntar alhos com bugalhos. Contudo, desde que me debrucei sobre a obra de Agamben, especialmente sobre as saídas éticas que ele busca para os frangalhos políticos do mundo contemporâneo, não consegui evitar, mesmo que assim tentasse, perceber uma grande similaridade entre as perspectivas apresentadas por Agamben e a teoria de Charles Sanders Peirce das disciplinas filosóficas, por ele pensadas como as ciências dos ideais, a lógica como o ideal do pensamento, a ética como o ideal da ação e a estética como o ideal do sentimento. O adjetivo normativo, ele chamou de ciências normativas, mas o adjetivo normativo pode ser enganador, pois se trata, isto sim, das ciências dos ideais, que guiam, respectivamente, os pensamentos, as ações e os sentimentos humanos. Com estas ciências, Peirce estava repensando os fins, propósitos, valores, metas e ideais que atraem e guiam a conduta deliberada. Embora tenha usado os nomes tradicionais, estética, ética e lógica, buscou dar a essas ciências significados originais. Apresento abaixo uma síntese de um estudo muito mais pormenorizado que desenvolvi há algum tempo naquele meu livro, Estética de Platão a Peirce. Mas lá o texto, eu fui seguindo todas as dificuldades que o Peirce foi tendo ao longo dos anos para resolver o problema da estética. Então, o meu capítulo ficou muito complicado. Aqui eu fiz uma síntese mais simples. A lógica deve se ocupar do pensamento como atividade deliberada. Não regrinha lógica, né, as regras da verdade. Mais com mais, dá mais com menos, dá sei lá o quê. Entenderam? A lógica é o pensamento como atividade deliberada, tendo por objetivo discriminar formas aceitas ou não de pensamento. Ela estabelece criticamente as regras que devem ser seguidas ao raciocinar, mas precisa recorrer ao propósito ou meta que justifique essas regras. Então, a lógica em si mesma, fechada, ela está desligada do mundo. Então, quais são as metas do pensamento? A lógica é o estudo dos meios para atingir a meta do pensamento, mas é a ética que define a meta. Costuma-se definir a ética como a ciência do bem e do mal. Peirce discordou disso. O que constitui a tarefa da ética é justamente desenvolver e justificar as razões pelas quais o certo e o errado são concepções éticas. O problema fundamental da ética não é o que é certo ou errado, mas o que estou deliberadamente preparado para aceitar como afirmação daquilo que quero fazer. O que tenho em mira, o que busco, para onde a força da minha vontade deve ser dirigida. Eis a questão. Peirce começou a ver que não podemos evitar perguntas sobre o que deve ser a aplicação última, na verdade, a meta suprema, o ideal maior que nos seduz e no qual devemos nos empenhar. Descobrir qual seria a natureza dessa sedução ou força de atração última na sua pureza, independente das circunstâncias e contingências do tempo e do espaço, é o que ele passou a considerar como sendo o objetivo da estética. Como se dá a relação entre as três ciências? Como elas se interconectam? A ação humana é a ação raciocinada, que, por sua vez, é deliberada e controlada. Mas toda ação deliberada e controlada é guiada por fins objetivos, os quais, por seu lado, devem ser escolhidos. Essa escolha, se for fruto da razão, também deve ser deliberada e controlada, o que, ao fim e ao cabo, requer o reconhecimento de algo que é admirável em si mesmo para ser almejado. O admirável em si mesmo, que atrai o nosso sentimento. A lógica, como estudo do raciocínio correto, é a ciência dos meios para se agir razoavelmente. A ética ajuda e guia a lógica através da análise dos fins, aos quais esses meios devem ser dirigidos. A estética guia a ética. Então, a ética se satura na estética.
É a estética que guia as nossas ações. Vamos ver o que significado ele dá para a estética. Que seja admirável, independente de qualquer outra consideração, de qualquer espécie que seja. A ética e a lógica são especificações da estética. A ética propõe quais propósitos devemos razoavelmente escolher em várias circunstâncias, enquanto a lógica propõe quais meios estão disponíveis para perseguir esses fins. O ideal que Peirce tinha em mente é o fim último, em direção ao qual o esforço humano deve se dirigir. Trata-se do ideal mais supremo, para não comprar o carro novo no ano que vem, ou não ir no shopping comprar aquela roupa linda que está na vitrine. Claro que isso é um ideal, mas é um ideal narcisista, é um ideal egoísta. Qual é o ideal coletivo? Que é em ideais coletivos que nós temos que nos empenhar. O ideal dos ideais, o summum bonum, que não precisa de nenhuma justificativa e explicação. A questão da estética, portanto, é determinar o que pode preencher esse requisito de ser admirável, desejável, em e por si mesmo, sem qualquer razão ulterior. Levou anos para chegar, não é, a desvendar o que seria esse admirável, que atrairá a força da nossa vontade, o nosso empenho ético em qualquer situação. É da estética que vem a determinação da direção para onde o empenho ético deve se dirigir, daquilo que deve ser buscado como ideal mais elevado. Os meios para atingir esse ideal, contudo, são uma função da lógica. O cultivo do pensamento, pela palavra, Agamben. Pois, e Foucault se inspirar em guias, não é? Conselheiros, aqueles que pensaram antes de você. Dependem do processo de raciocínio autocontrolado, através do qual o ideal pode ser atingido. Mas que ideal é esse? Eis a questão. Peirce estava convicto de que a função da estética havia sido obstruída e inibida por sua definição como uma teoria do belo. Tanto quanto posso ver, essa é uma das razões pelas quais as ciências normativas de Peirce são tão negligenciadas e sua atualidade para questões éticas contemporâneas, infelizmente, perdida. Para Peirce, a concepção do belo não é senão o produto dessa ciência. Não é que a estética não vá trabalhar com o belo, mas não é o belo que guia e que é o norte da estética. Do mesmo modo que a ética não está diretamente preocupada com o que é certo ou errado, mas sim com aquilo que deveria ser o alvo do esforço humano, a estética não está voltada para o que é belo ou não belo, mas sim para aquilo que deveria ser experimentado por si mesmo, em seu próprio valor. Se o ideal estético estivesse ligado a um conjunto particular de circunstâncias, ele não seria um ideal último, que deve se colocar como força condutora da atividade humana, independentemente do fluxo dos acontecimentos e da evanescência das circunstâncias. Difícil. Qual poderia ser essa meta? Que, sem ignorar que o mundo lá fora produz interferências inevitáveis no agente, incorpora o desenvolvimento livre do agente, ao mesmo tempo em que garante que essa liberdade não será, a longo prazo, perturbada pelas imprevisíveis e inevitáveis vicissitudes do mundo. Além disso, a qualidade que atrai o desenvolvimento livre do agente é a contraparte no sujeito de uma qualidade estética total, cujo outro lado está na ação última que a experiência exerce sobre ele. Encontrar aquilo que pode atender a todos esses atributos parece estar perto do impossível. O reexame crítico do pragmaticismo havia levado Peirce a considerar que o ideal pragmático, não esse pragmatismo americano, ele era contra isso. Aí ele rebatizou o pragmatismo dele de pragmaticismo, um nome suficientemente feio para ficar salvo dos raptores. Então, do pragmaticismo, eu escrevo pragmaticismo e aí as pessoas corrigem.
Todo mundo corrige, não sabe das coisas da vida. E quando eu falo que eu sou semioticista, eles também, jornalistas, não gostam dessa palavra, e corrigem para semióloga, eu não sou semióloga. Bom, enfim, não deveria satisfazer os desejos de qualquer indivíduo particular, mas estar voltado para os propósitos humanos coletivos. Para responder a essa exigência, o ideal deve ser evolutivo e não estático. Não é? O ideal agora é tal. Não dá. Porque amanhã ele já não serve mais. Ele tem que ser evolutivo, estando seu significado pleno apenas num futuro distante, sempre concretamente adiado. Um futuro idealmente pensável, mas materialmente inatingível, porque só aproximável assintoticamente. Para que o ideal seja preenchido e para haver o crescimento de sua potencialidade, sua corporificação deve se dar não apenas através de símbolos, mas também através de ações, hábitos e mudanças de hábitos. A potencialidade, a corporificação e a continuidade são 3 elementos-chave que compõem o que Peirce passou a considerar como summum bonum estético, coincidente com o ideal pragmatismo último, ou seja, o crescimento da razoabilidade concreta. Esta não é a razoabilidade abstrata, perdida na neblina do ideal, nem a razoabilidade estática, que, como tudo que é estático, termina em opressão. Mas é a razoabilidade em crescimento, em processo, em devir. Por isso que eu traduzo o crescimento da razoabilidade concreta na razão criativa. A única coisa que é desejável, sem necessidade de explicações, para o ser é apresentar ideias e coisas razoáveis. Isso quer dizer que somos responsáveis pelo alargamento e realização da razoabilidade concreta no mundo. É através de nossos atos, por mais humildes que sejam, feitos, mais humildes, mais modestos, mas é através dos nossos atos, feitos e pensamentos encarnados que a razoabilidade vai se concretizando. Para que a razão criativa cresça no mundo, ela precisa de nós. Razoabilidade não se confunde com razão exclusivista. A crítica da razão pura. Não é razão pura. Mas com uma racionalidade que incorpora elementos de ação, sentimentos, assim como de todas as misturas entre razão, ação, sentimento, que aparecem na comoção, afecção, prazer, querer, vontade, desejo e emoção. Não há nenhuma garantia de que o ideal possa ser atingido. Por isso que a noção de verdade do Peirce é a noção de esperança, de que, levando o seu trabalho suficientemente longe, honestamente e seriamente, você tenha a esperança, você cultiva a esperança de que ele tenha alguma probabilidade de estar perto da verdade. Esperança. Verdade é uma esperança. Não solta no ar. Você agiu. Né? Você, diz o Agamben, pela palavra, a radicalização da palavra. Então, não há nenhuma garantia de que o ideal possa ser atingido. A única regra da ética é aderir a esse ideal e ter esperança de que ele poderá, pouco a pouco, sendo aproximado e no longo curso do tempo. Uma vez que a conduta deliberada é conduta guiada pelo ideal estético, os pensamentos devem ser avaliados em termos de sua contribuição para o crescimento da razoabilidade do mundo. A palavra concreta indica que a razoabilidade pode ir se atualizando através do nosso empenho resoluto para favorecer o seu crescimento. Esse empenho é ético, meio através do qual a meta do ideal estético admirável se materializa. Do mesmo modo que a lógica é o meio através do qual
a meta ética se corporifica. O desejo de saber que arde na alma do cientista e a obstinação do artista por colocar no mundo algo que este ainda não tinha são, sem dúvida, naquilo que eles produzem, carros-chefes para o crescimento da razoabilidade no mundo. Não obstante, o sistema capitalista desenvolver todas as armas para perverter essa razoabilidade. No que diz respeito, entretanto, à ética que nos toca, a cada um de nós, quando o nosso alvo guia encontra-se no admirável estético, ou seja, na contribuição que podemos dar, por mais humilde e modesta que seja, para que o razoável se corporifique no mundo, encontramo-nos aqui, tudo parece indicar, com a estética da existência postulada por Foucault e Agamben. Em que medida os exercícios de si e as palavras, ações e realizações que deles resultam nos tornam participantes ativos para que o mundo em que vivemos se torne mais razoável? Eis aí uma pergunta que temos que nos fazer a cada anoitecer e a cada amanhecer em busca de respostas virtuosas, ou seja, em que minha ação está contribuindo, por menor que ela seja, para que o mundo se torne mais razoável. Obrigada. Vamos respirar fundo agora. Fantástico. Bom, eu sou meio suspeito para dizer, porque trabalhando com a teoria persiana, já há algum tempo, a gente, sobretudo a segunda parte da sua fala, fica mais transparente. Os encaixes das ideias, né? Para quem ainda não teve a experiência de trabalhar com as ideias de Peirce, né? Essa segunda parte, que é tão importante para entender o objetivo da fala da professora, talvez fique necessitando aí de um aprimoramento, de uma investigação mais profunda. Mas eu gostaria desse momento, né, fazer uma primeira colocação à professora. Nós temos aí uns 20 minutos para conversar. Claro, eu estou à disposição. Ok. Então, vocês vão poder ter a oportunidade também de fazer questões, né? Eu queria começar fazendo uma primeira, né, usando a minha prerrogativa de estar aqui na mesa, ao lado da minha querida professora. Então, eu vou começar com uma primeira questão, que não é bem uma pergunta, uma colocação, e também uma manifestação de espanto por essas relações que a professora acabou de colocar para a gente. Nós estamos vivendo um momento em que política tem para nós um sentido coletivo, tribal, né, de participação em hordas de pensamento, hordas de pensamento das quais nós somos carneirinhos, né, somos cordeiros, somos seguidores, e muitas vezes tomando essa posição por coerção, uma coerção do coletivo, e do movimento do qual a gente não consegue se desvencilhar. Se a gente segue, a gente adere. Se não adere, também aderiu a outra causa. Ou seja, a gente não tem muito como sair dessa questão. E a gente passa a entender política como algo que nos oprime, algo que cai sobre nós como uma determinação, um peso. A colocação da professora Lúcia coloca para nós a política como orientada pela estética, o que para nós muda bastante o direcionamento, porque traz um quê de valorização do individual no coletivo, ou seja, esse coletivo não se constrói fora dessa experiência individual, dessa consciência, dessa razoabilidade das nossas atitudes, elas que constroem o político, quando a gente tem vivido uma situação em que, ao contrário,
é o político que quer construir as nossas ações. Então, creio que essa talvez seja a reflexão mais importante nesse momento, independentemente do teor da intelectualidade que paira aí nessas relações que a professora fez aqui para nós, utilizando Agamben, utilizando Foucault, utilizando Negri e Peirce, numa articulação, a princípio, impossível. Para quem conhece Peirce, né? Uma articulação, a princípio, impossível. Bom, então a questão é essa. Eu queria perguntar para a professora se ela conhece o trabalho de uma socióloga política, Chantal Mouffe. Não. Que traz um pouco essa ideia. Ela leva, no livro dela, O Regresso Quem é? do Político. Quem é ela? Chantal Mouffe é uma Eu sei. socióloga política francesa. Francesa. Não, é isso que eu queria saber. Sim. Da onde? Que traz essa tá. ideia de que o político deve nascer das experiências pessoais, deve nascer de uma experiência com o mundo da vida. E de um autor também alemão, esse alemão, Dietmar Camper, Conheço. que com uma outra base filosófica e intelectual, ele vai buscar também aí um aporte para trabalhar a política e o trabalho como vida. Não é? Enfim, bom, essas ideias não são assim tão absurdas se a gente busca nesses autores esses fundamentos, mas elas se tornam praticamente inoperáveis no mundo da vida, tal como a gente tem vivido, com os caudilismos políticos, as lideranças, não é? Bom, não quero trazer o assunto para temas atuais, tão atuais que possam, de certa forma, nos exigir comprometimento. Mas eu queria saber qual a sua posição em relação a isso. Não, comprometidos nós estamos de qualquer maneira. Comprometimentos explícitos. Nós estamos de qualquer maneira comprometidos. Explícitos. Bom, existe uma convergência aí dessa autora e do Dietmar Campen com isto que não é o... Eu acho, quando você fala modos de vida, evidentemente você está mencionando aí o conceito que vem de Russell, e daí esse conceito foi retrabalhado por vários autores. Mas, modo de vida não, o mundo da vida, o mundo da vida. Então, o conceito de mundo da vida é um pouquinho diferente desse de Agamben, que ele extraiu de Foucault. Não é um mundo da vida, porque o mundo da vida é muito vago. É o modo de vida que cada um de nós deve eleger. Não é deve, essa palavra é horrível. Mas busca eleger. Por quê? Se você não cultivar formas de subjetivação que nascem do cultivo de si, nós estamos submetidos às formas de subjetivação que vêm dos dispositivos. Eu estou lendo agora, porque vou ter que dar uma palestra quinta-feira e ainda não preparei. E eu estou lendo, e devo agora terminar entre hoje no avião, e eu já havia lido há muito tempo. Ele vem para cá, para o Brasil, agora, na ECA, o Perniola, Mário Perniola. E ele escreveu um livro do sentir. Então, nesse livro, ele está mostrando como o sentir, hoje, não é com essa avalanche midiática. E olha, ele escreveu esse livro no começo dos anos 90, antes da explosão das redes sociais, antes da explosão da internet. E como essa avalanche midiática que o Foucault e o Agamben... Ai, está batendo, desculpa. Foucault e o Agamben... Aí eu preciso segurar assim, bem chique, igual as cantoras. O Foucault e o Agamben... o Foucault e o Agamben, eles ai, perdi o que eu estava falando. Não, pensar. Não, que eles chamam de dispositivos, ele não chama de dispositivo. Mas, assim, a gente fica fazendo apologia do sentir, mas nós sentimos o já sentido. As jovens aprendem a desenvolver, os jovens, o sentimento amoroso a partir dos filmes que viram, a partir das novelas de televisão.
Então, não existe uma forma de subjetivação que você cultiva. E isto é político. Porque a gente tem que partir da noção de política do Foucault, no sentido de que tudo é político. A minha relação com meus filhos é política, certo? Toda relação de dominação, de coerção, certo? Ela é política por natureza. Então, a política, ela é uma filigrana. Não é só o Estado. Então, é nesse sentido. O que significa cultivar um modo de vida? Como forma de vida. É a única maneira da gente ter alguma liberdade perante essas formas de subjetivação dos dispositivos que estão aí e nos quais nós estamos mergulhados e que nos afogam. Como? Primeiro, cultivar pensamento, ler, ouvir. E só depois de muito ouvir é que eu consigo escolher qual é o guia, qual é o mestre que vai, de certa forma, dar alguma direção para o meu pensamento, cultivar o pensamento. Diz o Peirce, esse é o pragmaticismo de Peirce. Todo pensamento lógico entra pela porta da percepção. Então, esse sentido de atenção ao mundo, não é? Por isso que eu falei, estamos todos comprometidos. A gente não pode, eu não posso simplesmente me fechar no meu escritório e ficar lá estudando sei lá o quê, e ignorando os fatos, o mundo da vida. Não posso. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar submetida à subjetivação, às formas de subjetivação que já estão conformadas, modos de sentir que já vêm prontos. Conclusão. Cultivar o pensamento. Então, esse meu texto, embora eu não esteja dando nenhuma receitinha para vocês, é político, óbvio. Eu estou transmitindo aqui, não é é aquela mensagem que o tempo vivido me deu. E é um tempo vivido, não, quer dizer, tentando desenvolver a liberdade do pensamento. Mas não é a liberdade do pensamento, não é um pensamento solitário, isolado. A liberdade do pensamento, ela é cultivada junto ao outro. Todo pensamento lógico entra pela porta da percepção e sai pela porta da ação deliberada. Esse é o pragmaticismo. Então, as minhas ações, elas são guiadas pela maneira como nós pensamos. Não tem saída. E liberdade significa você ser capaz de escolher o seu caminho. Não é? Você tem guias. Eu tenho mestres aqui, a Gambey, Foucault, Peirce e uma tonelada de outros. Mas são essa exposição ao outro que te permite exercer tua liberdade. Isso é político. Não dou receita para ninguém, nem falo, vai, segue para cá, segue para lá. Não, pelo amor de Deus. Esse não é o papel do intelectual. Acho que por aí. Olá, bom dia. Bom dia. Bom, primeiramente, é um prazer receber você aqui na universidade. E a minha pergunta é o seguinte. Você disse que a política é feita de uma junção da ética com a estética. E eu gostaria de saber se você pode me explicar um pouco mais sobre a qual concepção de estética você está se referindo. Então, tá bom. Eu resumo, para ficar mais claro. A estética para a Gambey, a estética para Foucault, é você viver a sua vida como se ela fosse uma obra de arte. Isso é estética para Foucault.
cuidado de si. Aliás, eu li uma feminista americana, eu não aprecio muito as feministas americanas, elas são muito agônicas, briga com os homens. Não, eu gosto de homem. Bom, então, sou uma fêmea teórica, mas não preciso brigar com os homens para ser a fêmea teórica. Bom, aí, elas são muito... Mas essa feminista, eu fiquei assim, fascinada. Está no meu livro, eu cito em um dos capítulos, acho que ela chama Zielinski, mas não é o Zielinski, é o nome, sobrenome dela é esse. Acho que ela é, ou ela é polonesa deve ser. Bom, ela diz assim, e se Foucault tivesse um blog? Achei genial. Quer dizer, nós temos tudo na mão hoje para cultivar a palavra, que você lança ao mundo. O blog é isso. Em vez de ficar lá colocando no Face baboseira, não é? Então, eu não sou contra o Face, adoro o Face. Aliás, eu costumo dizer, cada um tem o Face que merece. E o Google que merece. Eu recebo coisas extraordinárias no meu Face. E vou passando. Gente, eu tenho 5.000 amigos e quase 3.000 seguidores. Então, meu Face é um barato. Eu vou passando assim, para. Aliás, desenvolve uma acuidade visual. Genial. E o Google? Eu ponho alguma coisa no Google, sabe o que ele me devolve? Melhores textos acadêmicos sobre tal de assunto. Gente, cada um tem o que merece. Bom, então, não sou contra o Face. Vamos lá. Para Foucault é isso. Para Agamben, ele radicaliza. Então, não se trata simplesmente de ter um blog, mas de levar a experiência da palavra à sua radicalidade última, ou seja, poesia. Então, a forma de vida, ela tem que absorver a poesia. Não a poesia de fazer poema, mas o espírito poético, que se leva para a vida. Então, isso já vai te dar uma condição de perceber onde está a qualidade estética, né? E discriminar onde ela não está. Então, de repente, você vê, onde eu estava vendo, antes de dormir, acho que eu nem sei o nome dele, aquele Brito lá, Romero Brito, que vende por milhões de dólares. Você olha assim, você fala, nossa, ficou tão famoso, é porque é bom. Não, se você cultivou a vida como uma poética, você vai saber discriminar. Tá, ficou famoso, tudo bem, mas eu quero mais. Eu quero mais. Né? Bom, para Peirce, o que é a estética? Ele define. E se liga um pouco com isso. Estética é você cultivar seu pensamento, porque ele é a base para a sua ação. Se a gente não tem um pensamento cultivado, nossas ações ficam erráticas. Você não sabe para que lado vai. Fica feito uma borboleta ou uma barata com botox, não, detox. Uma barata com detox. Como chama? Detox? Sei lá. Mulher com muita botox parece essas baratas com detox. Muito bem. Não que eu seja contra, mas não vamos exagerar, certo? Conclusão. Cultivar o seu pensamento. O que quer dizer isso? Queimar a pestana. Ler, ouvir, se expor. É um modo de vida. Porque ele vai guiar as suas ações. Mas qual é a meta das minhas ações? Tornar o mundo mais razoável. Então, eu terminei aí. Tornar o mundo mais razoável. Ou seja, o que é tornar o mundo mais razoável? Que a razão criativa cresça no mundo. Então, de certa forma, que eu leve a minha vida, como disse Foucault, e como disse Agamben. Ficou claro?
Não é o belo não belo, porque isso saiu da arte no século XIX. A arte do belo foi até o século XIX. Do século XIX para cá, tem a arte do grotesco, tem a arte do choque, tem a arte do nojo, tem arte de tudo. Então, não é o belo, mas viver poeticamente. Ficou claro? É isso. Mais alguma? Alô, alô. Bom dia, doutora. Eu sou aluno do mestrado em comunicação. Meu nome é Adriano. Eu tinha 2 perguntas, mas a Florence pediu para fazer só uma. Então, é o seguinte. Eu queria que a senhora comentasse como era na época em que os jornais tinham artigos de universitários, artigos acadêmicos. A senhora falou que era a Folha ou Estadão que publicava artigo. Era um barato o fim de semana. O fim de semana era legal, certo? Ou seja, você lia jornal. Agora, não é culpa deles, coitados. Estão na falência. O jornal inscrito vai acabar, o jornal impresso vai acabar. Todos os jornais. Vai acabar. Qual é o problema? Não é que o jornal vai acabar. Mas os impressos têm um lugar dele. Até quando? Você sabe da situação financeira das empresas jornalísticas, não apenas no Brasil, no mundo inteiro? Pode permanecer, mas aí, não é? Os livros didáticos das crianças estão desaparecendo. As revistas científicas estão ficando digitais. Não que não vai existir. O Humberto Eco diz que o livro em papel... ele tem 3 coisas no mundo que vão ser eternas: o livro em papel, a xícara e a cadeira. Eles não têm invenção melhor. Mas eu não sei se eu penso desta maneira. O livro nem sempre foi, não é, gutenbergiano. E nós estamos saltando para uma outra dimensão digital, econômica. Veja. Mas como se situar no mundo digital também, né? Se situar, por exemplo, antigamente você tinha um artigo no seu jornal. Onde você vai procurar até a boa informação? A boa informação, cultive seu pensamento que você vai achá-la. Se você não cultivar seu pensamento, ela não vai cair lá do céuzinho para você. Deixa eu te falar uma coisa. A estrutura das redes é hipermediática. Todas as linguagens juntas se misturam na sua morfogênese. Não é que eu colo lá o visual com o verbal. Não, na morfogênese. Porque essa é a característica do digital. Sabe onde está a base dessa estrutura? No jornal. A estrutura mosaica. Ninguém leu, eu estava contando ontem no avião para minha amiga, ninguém leu o jornal de cabo a rabo. Só meu pai, quando ficou muito velhinho, ele pegava e passava a manhã inteira, lendo até as publicidades. Não, ninguém lê. Você escolhe, a primeira página ela serve para isso. Na internet é a mesma coisa. Agora, o que é boa informação, cultive o pensamento, senão você não vai encontrá-la. Senão você vai ficar ciscando na rede. Cisca para cá, cisca para lá. Ou seja, a rede te dá o que você merece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a civilização do papel, ela já é minoritária. Já é. Do papel. Ainda não é. É uma papeleira infernal no mundo acadêmico, por exemplo, papel para cá, papel para lá. Mas ela já é minoritária. Não há... Bom, olha, deixa eu só te falar, eu vou só te dar um exemplo. Só um exemplo. Eu sei, você quer mais pena do que eu tenho? Escrevi 42 livros em papel. Imagine a pena que eu tenho. Mas eu vou te dar um exemplo. 2.
código alfabético foi implantado no mundo grego, leia os diálogos platônicos. Que horror! O ser humano vai perder a sua maior riqueza, a memória. Só que essa memória aqui é mortal. Se eles não tiverem, se os filósofos peripatéticos gregos, não é que a verdade é o sopro da voz? Se eles não tivessem escrito, nós não estaríamos lendo os gregos até hoje. Quem ganha é a espécie. Outro exemplo. Quando Gutenberg inventou os chumbinhos, isso está no Maquilua, galáxia de Gutenberg, inventou os chumbinhos, sabe o que as classes dominantes fizeram? Pagaram durante 50 anos escribas. Porque que lindo escrever à mão. A impressão com chumbinho era vulgar. Então, é uma pena. Há perdas e há ganhos. Mas Bom dia. eu não faço profecia, mas olha para o mundo e veja que tendências que nós temos diante de nós. Bom dia, uma honra também recebê-la, ouvi-la e poder dirigir uma questão. Eu queria entender um pouco mais, professora Lúcia, como é que seria, porque você falou, né, que então essa estética, esse cultivo de si, o cultivo do pensamento, mas mostrou para a gente que Peirce vai falar desse sumo bono como, eu entendi assim, né, essa dimensão dos coletivos. Então, eu queria entender como seria que a gente transpõe dessa nossa subjetivação para esse ideal do sumo bono, do coletivo, em Peirce. E aí, provocando também a noção de política como um confronto, né? Você falou como uma coerção, mas eu queria pensar também a política como espaço da dialogação. E eu queria que você pudesse, talvez, refletir sobre isso um pouco. Obrigada. A política, ela tem esse germe agônico de conflito, né? Está na noção de política. Se a gente for ler em termos das categorias peircianas, a política é secundidade, confronto, conflito, né? Porque são formas de dominação. Por mais mascaradas que elas sejam, é sempre uma dominação. Então, eu entendi a sua pergunta. Se é o cultivo de si, como isso pode se tornar coletivo? Tem algo mais coletivo do que a palavra? Por isso que é isso que o Agamben quer dizer. É você assumir a radicalidade da palavra. Uma forma de vida que assume a radicalidade da palavra. Palavra posta no mundo. Aí é que você coletiviza. Então, não é o cultivo de si para o mundo, não para si mesmo. E é o cultivo de si necessário, porque o mundo já nos apresenta nos seus dispositivos formas de vida prontas. Como que eu vou exercer minha liberdade e minha criatividade se eu estou afogada em formas de vida prontas? A palavra é coletiva. A palavra é social por natureza. Então, o que acontece? Eu tenho que submeter a minha palavra, essa frase é do Peirce também, linda, ao teste do tribunal da experiência. Ou seja, o outro me ouve e dialoga comigo. Agora, evidentemente, se a gente tiver pontos de vista distintos, aí vai haver conflito. Mas existe o conflito civilizado e o conflito da barbárie. Ou seja, a barbárie é aquele conflito não mediado pelo diálogo. Mas também não vou entrar nessas grandes palavras, eu não acredito nelas. Vamos partir para o diálogo. Todos os políticos vão lá, vamos para o diálogo.
está movido por esses interesses. O que é ideologia? É uma representação de mundo com inclinações de interesse. É disso que a gente tem que se lembrar. Interesses próprios. O que é a estética do Peirce? Você criar alguma coisa que seja para o coletivo. Mas não é para o coletivo aqui e agora. Para que a criatividade possa crescer no mundo. Parece que o que está acontecendo é o contrário. É justo o contrário. Olha só o que está acontecendo no mundo. E acho que a gente está. A aceleração da Revolução Industrial. Eu acabei de publicar, vocês peguem lá, publicar no Rio Grande do Sul uma revista que se chama Intexto, a grande aceleração e o campo da comunicação. Eu fiz não, só para falar. Eu fiz a comunicação. Não, você tem. Temos tempo. Só quero saber se o tempo. Se o seu tempo está. Não, meu tempo é ótimo. Não, a gente. Então, continue, o negócio está ótimo. Vai lá. Psicanaliticamente, eu sofro do gosto da palavra. Eu tenho formação em psicanálise, nunca fui ser psicanalista. Está ouvindo aquela coisa, sabe, rotineira. O ser humano pensa que é muito criativo, mas ele é de uma redundância descomunal. Por outro lado, na psicanálise só tem 4 categorias. Ou é neurótica, histérica, mulher, ou é neurótico, obsessivo, homem, ou é perverso ou é psicótico. Então, gente, quanta redundância. E é assim que a psicanálise trabalha. Então, por isso que eu nunca fui ser psicanalista, embora eu estivesse ganhando mais agora. Porque ser professora é escolha. Mas não é uma escolha, é uma fatalidade congênita. Aí, ó. Não, Mais uma. Tá bom, tá bom. Eu agora perdi a fatalidade congênita. O que é mesmo? Pode ter mais uma questão? Pode, até meio-dia. Não, mas eu perdi o que eu estava respondendo. O que é? Pode. O diálogo no conflito. E o subsenso. É coletivo. A palavra é coletiva. Agora, você põe no mundo e ela cai na vida. Isso aí foi o Chico que falou. Algum tempo atrás, né? Algum tempo atrás, quando ele era muito admirável. Então, ele... isso mesmo. Por isso que eu falei que eu ia finalizar por aqui. Obrigada. Olha, e o texto se chama A Grande Aceleração e o Campo da Comunicação. Desde a da Revolução Industrial e depois da Segunda Guerra Mundial e a explosão do mundo digital e as grandes tecnologias de ponta, nano, etc., o ser humano tratou a biosfera tão mal, isso é fruto da sociedade capitalista, tratou a biosfera tão mal que nós estamos mudando de período geológico, do Holoceno para o Antropoceno. A situação é tão dramática e a gente não enfrenta por quê? Aliás, também acabei de escrever, vai ser publicado em algum lugar, sobre a ecopolítica e a cosmopolítica. A gente não enfrenta o problema... Bom, primeiro que aqui no Brasil não dá para enfrentar, porque as vicissitudes estão tão turbulentas, não é, que a gente fica atordoado. Então, não vai pensar no antropoceno. Tiram até da gente a possibilidade de você pensar em coisas um pouco mais amplas e que são urgentes. O que é o antropoceno? As marcas humanas na biosfera são tão pesadas que as espécies estão se extinguindo. A coisa mais séria ainda
é: novas formas de vida não biológicas estão aparecendo nos oceanos oxidados. O que vai desaparecer da biosfera é a espécie humana, assim como ela destruiu todas as outras espécies. Como está muito longe, a gente deixa para lá. Aí você fala, será que meu neto? E o filho do meu neto? E o filho do neto? Aí você começa a pensar geracionalmente. Não é? Algum vínculo vai ter, a menos que seu vínculo, não é, de sangue, sanguíneo, se interrompa. Mas isso aqui não é fantasia, fantasmagoria. Isso é ciência. Então, olha a que ponto a maldade humana pode chegar. A era da ambição desmedida. Por que nós estamos vivendo essa crise hoje no Brasil? Qual é o fundo do fundo dessa crise? Neste país, dinheiro é o valor máximo. Eu vivo uma parte do ano na Alemanha. Não vou fazer apologia da Alemanha. Não é por causa do nazismo, não. Não vou fazer apologia da Alemanha, porque eles são muito kantianos para o meu gosto. Então, mas lá não é o dinheiro, é qualidade de vida, é o conhecimento, é a cultura. A primeira vez que eu fui para lá como professora convidada, porque aqui eu não declaro que eu sou professora, não sou louca. Eu declaro que eu sou pesquisadora. Não sou louca. É uma desvalorização tamanha. Então, a primeira vez que eu fui, não sabia de nada. Nem que Berlim era antes do muro, antes da queda do muro, eu nem sabia que Berlim era um pedacinho de cidade no meio da Alemanha Oriental, nem sabia. Ignorante. Mas é bom, a gente vai descobrindo as coisas. Aí é como diz Borges, somos leitores distraídos de atenções parciais. Então, nossa, gente, e eu dormi bem, né? Perdi outra vez que eu estava falando. Alemanha. Qualidade de vida. Então, eu fui para lá, e aí o primeiro dia eu fui lá para a biblioteca, recebida, porque lá você tem que fazer uma carteirinha, e a hora que eu cheguei na biblioteca, a pessoa que tinha me convidado, como professora convidada na Universidade Livre de Berlim, ele apresentou para a secretária, professor. Gente, vocês não podem imaginar. A secretária tremia. Professor, coisa de louco. De louco. Professor é o máximo. Eu tenho um marido alemão, ele telefona para o médico e ele diz, aqui é professor do enfermeiro. Para o dentista, aqui é o professor. Ele vai na agência de viagem, aqui é o professor. Porque lá é mais importante que o primeiro-ministro. Mais importante que a Angela Merkel. Em termos de valor. Não, ela tem poder, mas o valor está em outro lugar. Aqui, um valor máximo é dinheiro. Vocês podem observar ao redor. Então, não é essas delações premiadas estão delatando o quê? Pensem. Ninguém roubou um livro. O que é? A mulher lá, sei lá, do tal do Cunha, que gasta não sei quantos $1.000 em uma semana, aquela de olho arregalado assim. Tem mais uma pergunta. Ligou, mas demora um pouquinho. Isso, agora foi. Bom dia, queria agradecer também as suas palavras aqui hoje, foi muito instigante. E não sei se vai desviar um pouco, mas eu fiquei muito intrigada quando você falou que no curso você trabalhou também com o Negri, e aí eu queria tentar entender um pouco como é que se dá essa relação, porque, né, pensando um pouco nele em relação ao Agamben, que são próximos, mas ao mesmo tempo que vêm de uma mesma linhagem,
personagem e que muitas vezes são colocados antagonicamente ou com pontos de vistas diversos, né? Não sei se antagônico é a palavra. Eles têm artigos onde um critica o outro, mas a posição política deles é muito semelhante. A do Agamben é mais radical, né? Eu disse mais política. A do Negri é mais spinoziana, beleza. Porque ele escreveu os livros dele. Bom, o Negri era um militante marxista, italiano, mas daí ele se alia ao Marx, que é um pouco mais jovem, um beleziano, spinoziano, e daí ele escreve o Império, Multidão. Então, a proposta política do Negri é um pouco diferente. O Negri, ele acredita naquilo que ele chama potência da multidão. E aí, esses movimentos de rua parecem dar bastante razão para ele. Está desligado? Parece dar bastante razão a ele. No sentido de que, olha, hoje, inclusive, não é? O que está se esperando do impasse político é mais uma linha de Negri do que numa linha de Agamben e Foucault. O que está se esperando do impasse político é que ele encontre alguma resolução com as pessoas na rua. E as pessoas vão para a rua, porque qual lado é mais forte? No fundo é isso. Qual lado é mais forte em função do quê? Qual multidão é maior? Então, Ai, mas o ser humano é tão... O ser humano é de uma perversidade fora do comum. Porque tudo começou na primavera, não é? Na primavera árabe. Conseguiram tirar tiranos, mas puseram gente mais emporcalhada. O poder não atrai gente muito boa. Porque o poder é muito egoísta. Ele não atrai gente boa. Felizmente. E daí, gente boa, na hora que ele ocupa um lugar de poder, ela se perverte. Não precisa ser hoje, nem precisa ser no Brasil, para ela não se perverter. E, por outro lado, ela sofre pressões tão terríveis. Eu tenho uma certa admiração, certa, pela Angela Merkel. Ela está sofrendo pressões tão pavorosas, porque o problema hoje da Europa é um problema tão sério. Porque o que você faz com aqueles refugiados? Mandar de volta para morrer no mar? Incorporar dentro dos países? Só o ano passado, a Alemanha incorporou 2 milhões. Ela pode continuar assim? Então, o impasse é terrível. E ela sofrendo pressões de tudo quanto é lado, porque as pessoas, os políticos, pelo seu próprio interesse, vêm com soluções irreais. Então, o ser humano é muito perverso. O Freud pôs, vou acabar aqui, pôs o dedo na ferida. Quando eu falo ser humano é muito perverso, não é aquele ali, o meu vizinho, o meu colega, ou aquele alemão, ou aquele norte-americano. Dentro de nós, 2 forças se digladiam. A pulsão de vida e a pulsão de morte. Ou seja, da destruição, da perversidade. E nós temos que lutar contra essas forças. Por que a poesia é forte? Porque ela está do lado da vida. Porque a arte é forte. Qualquer obra de arte. Não é? Não julgo nem o trabalho do Romero lá, como é que chama? Brito. Que até uns meses atrás eu não sabia quem era. Claro que eu já tinha visto a imagem dele. Mas fala Romero, eu falei, quem? Não é? Bom,
Pelo menos ele está lá fazendo aqueles desenhos bem coloridos. Eu sou adepta do Danto. Qualquer obra de arte, não importa, eu não vou julgar. Claro que tem umas soberbas, tem outras rasteiras, mas a sua mera existência ajuda a tornar o mundo melhor, porque a arte está sempre do lado de Eros, da vida. O poder está sempre do lado da morte. Bom, gente, então, é assim nós terminamos esse evento, bastante produtivo. Muito obrigado mais uma vez, professora, e que possa retornar aqui mais vezes. A primeira vez que veio significa a primeira de umas outras também, não é? Muito obrigado.